jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaléia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 25, com objeto de conhecimento, lentes corretivas, detalhamento, órgãos dos sentidos, funcionamentos do olho e suas partes. E vamos para a nossa aula. Olá! Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre os órgãos dos sentidos. Observem aqui a nossa imagem. Os órgãos dos sentidos são estruturas biológicas que nos permitem compreender o mundo externo, certo? Que transforma, né, as mensagens do mundo externo aonde? No nosso cérebro. Então, como podemos perceber o mundo ao nosso redor? O que nos permite reconhecer o mundo ao nosso redor? Como somos capazes de distinguir cores, formas e tamanhos, né? O que no nosso corpo nos permite isso? Como é possível distinguir, como é possível dizer que algo está quente ou está frio? Como que temos essa sensibilidade? Como vocês conseguem me ouvir nesse exato momento aí do outro lado? Tudo isso está relacionado ao quê? Aos nossos órgãos dos sentidos, que são estruturas especializadas no corpo humano, que nos permite interagir, né, com o mundo ao nosso redor. Então, esses sentidos incluem a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar e o tato, além dos outros como propriocepção e equilíbrio, certo? O nosso equilíbrio de nos mantermos em pé também está associado a um órgão dos sentidos, certo? Então, vamos aqui conhecer a fisiologia do nosso sistema sensorial. Observem a nossa imagem. Lembra que na nossa imagem primeira, né, estava no centro o nosso cérebro? Então, como já vimos, o nosso sistema sensorial é formado por diferentes órgãos dos sentidos. E, apesar disso, desempenham função semelhante, que é o quê? Perceber os estímulos, tanto internos quanto externos, e levá-los ao nosso sistema nervoso. Observem aí na imagem que nós temos diferentes áreas, certo? Associado aos nossos sentidos. E vamos conhecer agora especificamente cada um dos sentidos que compõem esse sistema. Observem na imagem, em vermelho nós temos a área destacada responsável pelo tato, né? Pela sensibilidade, pelo reconhecimento do tato. Na parte posterior nós temos em verde a visão, certo? Nós temos em azul a parte da audição. Em laranja nós temos a parte do paladar. E ali, bem numa região bem pequena, em roxo, você tem a região do olfato, certo? Então, tudo que é percebido, né, pelos nossos sentidos é direcionado e transformado aonde? No nosso cérebro. Vamos ver agora o nosso primeiro estímulo, que é a visão. Os órgãos, né, do sentido responsável pela visão são o quê? Os nossos olhos. E como a visão podemos, né, ver os objetos e perceber
desde o tamanho deles, né? As cores, as formas. Eles, os nossos olhos, nos permitem enxergar o mundo à nossa volta, né? Muitos dizem que é um dos nossos sentidos mais preciosos, porque nos dá uma autonomia, certo? Contudo, o olho humano é uma estrutura complexa, sendo o órgão responsável pela visão, composto por partes internas e externas, que atuam no seu funcionamento e na formação da imagem. Vamos observar aí agora as partes do olho. Veja aí, nós vamos ter as partes externas e internas, certo? Aqui nós vemos a sobrancelha, né? Que faz o quê? Que impede que o suor caia na região do olho. E aí nós vamos ter aqui a pálpebra, certo? Aqui a pupila. Pupila, professora, geralmente as pessoas, né, chamam de menina dos olhos, que é aquela parte que regula a entrada da luz. A esclerótica, professora, que nome difícil, é a parte branca do seu olho. Ficou mais fácil? A esclerótica é essa parte branca do nosso olho. E a íris, certo? É onde a gente reconhece as cores dos olhos, que a gente diz que é castanho, que é verde, que é azul. Então, a íris é essa parte aqui colorida do seu olho, certo? Parte externa. Agora vamos para a parte interna. Você não está vendo ali os cílios? Então, nós vamos ter o corpo ciliar superior e inferior, da onde sai, né, os cílios. Nós vamos ter a córnea, a parte externa, certo? A íris, aquela que tem a cor do olho, né, que dá a cor do olho. O cristalino, ele vai funcionar como uma lente natural do seu olho. É através dela que a luz é captada e transmitida para onde? Para a retina. Observem aqui em amarelo. Essa é a nossa retina, certo? Professora, estou vendo uma palavra aí escrita, humor vítreo. O que isso quer dizer, professora? Que o olho acha graça? Não. O humor vítreo é uma substância gelatinosa e transparente que dá forma ao nosso olho. O nosso olho não é redondo? Então, ele é preenchido por esse líquido que é o humor vítreo, certo? E a retina, ela capta a luz e transforma para levar para o cérebro. Por quem? Pelo nervo óptico, certo? Então, a luz passa, chega aqui na retina e segue para o nervo óptico. Então, vamos ver aqui a formação da imagem. No processo de formação da imagem, no processo de formação da visão, um conjunto de células, olha aqui, chamadas de fotorreceptoras, são responsáveis por captar a luz que chegará até a retina. Depois disso, um impulso nervoso é enviado para quem? Para o cérebro, com informações que permitem o reconhecimento de imagens, certo? Então, vamos observar aqui. Você está aí assistindo, né, a nossa aula, certo? Essa imagem que você recebe
passa pela sua íris, passa pela sua pupila, passa pelo cristalino e chega na retina. Quando ela chega na retina, observem aqui as células que aqui estão, os cones e bastonetes, que são as células fotorreceptoras, certo? Aqui, ó, fotorreceptoras. Os cones e bastonetes recebe ela e faz o quê? Inverte. Opa, ficou muito grande, professora. Pronto, vamos diminuir. Certo? Então, essa imagem é recebida de forma invertida, mas quando ela é levada até o seu cérebro, lá ele faz o quê? A inversão para que você enxergue a imagem conforme você está vendo, certo? Então, parece, né, simples, mas olha aí quão complexo, né, é essa formação da imagem, certo? E agora nós passamos para a audição. O som é captado pelo pavilhão auricular. Pavilhão auricular, professor, o que é isso? Pegue aí na sua orelha. Muito bem, estou lhe apresentando o pavilhão auricular. Esse é o pavilhão auricular. Passa pelo canal auditivo, aí você já não consegue tocar, só aqui na entrada, e faz vibrar o quê? O tímpano, certo? Tímpano, você vai já conhecê-lo. As vibrações são transmitidas aos ossículos do ouvido. Professora, a senhora está me dizendo que tem osso no ouvido? Sim, nós temos não só um, nós temos 3 no ouvido. E, em seguida, a cóclea, um órgão espiral. O que é espiral, crianças? E dá voltinhas. Cheio de líquido e células ciliadas, que tem o quê? Cílios, igual os cílios postiços da sua irmã, mais minúsculos. As células ciliadas convertem. O que é convertem, professora? Transforma as vibrações em sinais elétricos. Sinais elétricos, professora, tem eletricidade? Tem. Os sinais elétricos, na verdade, são os impulsos nervosos das nossas células nervosas que são transmitidos ao cérebro pelo nervo auditivo, certo? Agora que a professora fez a explicação, vamos ver a imagem. Então, aqui nós temos a divisão da orelha. Nós temos a orelha externa, certo? Que compreende o quê? O pavilhão auricular, que é a nossa orelha, e também o quê? O canal aqui auditivo, certo? A orelha média, na orelha média, nós vamos ter o quê? Os ossículos. Lembra que a professora falou dos ossículos? Então, aqui, ó, tem a entrada, aqui está a orelha. Para que serve a orelha, professora? Para receber o som e conduzir para cá, para o tímpano, certo? Ela é uma membrana muito fina, muito delicada, que vibra. Olha, para você estar ouvindo a professora falar, ele está vibrando, certo? E aí, dentro da orelha média, nós vamos ter 3 ossinhos. Lembra que a professora disse? Então, nós temos aqui, ó. Observem, interligado, nós temos 3 ossos.
certo? Que é o martelo, esse aqui, ó, bem aqui, ó, martelo. Bem aqui, a bigorna. E esse último aqui, que é o menor osso do nosso corpo, é o estribo. Veja que ele tem o formatinho de uma ferradura, certo? Por isso que ele tem esse nome. Lembra que quando o cavaleiro, quando vai andar a cavalo, que você coloca o pé, tem o nome de estribo? É por causa disso o nome, porque ele parece, ó, você observa bem que ele parece realmente aqui, ó, o estribo, certo? Então, quando o som chega aqui no seu tímpano e os seus ossinhos aqui vibram, essa vibração vai chegar na cóclea, que é aquela estrutura em espiral que tem um líquido, certo? Que esse líquido faz ter o impulso nervoso que vai chegar pelas células e transformado em forma de som. Vamos ver isso agora de verdade, como é que fica. Então, aqui, tá aqui a sua orelha, né? Você que gosta de utilizar aí o fone de ouvido. Esse fone emite o som, as ondas eletromagnéticas aqui do som, chega no seu tímpano, na sua membrana, vibra os seus ossinhos. Quais são os ossos? Martelo, bigorna e estribo. Vibra o líquido que está aqui dentro e agita as células. Vamos ver aqui as células. Nós temos, essa é a célula, deixa eu trocar a cor. Essa é a célula ciliada normal. Lembra que disse que ela tinha cílios? Observem aqui, ó. Ela tem cílios. E aí ela recebe o som, transforma em impulso nervoso que vai sendo conduzido pelas células nervosas até o seu cérebro, certo? Professora, eu estou vendo aí uma coisa toda assim, descabelada. Essa é a célula danificada. As nossas células do ouvido, por isso que naturalmente quando a gente envelhece, a gente vai perdendo um pouco a nossa audição. Elas vão, ó, se danificando, certo? E aí elas não recuperam mais. Então, por isso que sempre se diz que você tem que ter muito cuidado ao usar fone de ouvido. Por isso que você tem que usar um protetor auricular, certo? Vamos dar continuidade. E agora nós passamos para o tato. O tato, né, ele está relacionado ao quê? À nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano e está repleto de receptores. Esses receptores vão ser de pressão, de temperatura e de dor. Receptores, professora? Sim, sempre que a gente falar receptores, você vai imaginar o quê? Células. Então, são células específicas para reconhecer a pressão, a temperatura e dor, que são ativadas quando tocamos em algo, certo? Esses receptores enviam sinais ao cérebro através de diferentes tipos de fibras nervosas. A pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável principalmente pelo sentido do tato através da recepção dos estímulos táteis, certo? Então, observe aqui na imagem. Ó, sensação de dor e temperatura. Aqui tem um prego espentando a sua mão. Você recebe a dor e esse estímulo vai até onde? A sua medula espinal. Professora, eu não tenho isso não, professora. Eu não tenho isso daí, medula espinal. Pegue na sua costa, que se você chama de coluna, é a sua medula espinal. Então, é recebido pelo seu dedo, caminha pelo seu braço, vai até a sua coluna e sobe até o seu cérebro, certo?
E assim funciona o nosso tato. Nós temos agora o olfato. O olfato é o sentido do cheiro e é proporcionado pelo nariz, certo? Então, moléculas odoríferas presentes no ar entram no nariz e ficam em contato com epitélio olfativo, localizado na parte superior das cavidades nasais. Observem aqui a imagem, né? O epitélio olfativo contém receptores que detectam as moléculas odoríferas e enviam sinais ao cérebro através do nervo olfativo. Vamos aqui entender. Sistema límbico é o quê? É o sistema relacionado às nossas emoções, aqui a gente chama de memória afetiva, certo? Então, nós temos as células olfativas que ficam ao final da sua cavidade nasal, certo? Então, veja aqui, vamos entender a imagem. Nós temos aqui, ó, as substâncias odoríferas, as moléculas odoríferas, que o seu cheirinho de café, quando a gente está no quarto de manhã cedo, dá tá com aquele soninho, mas a mamãe já fez o café, o cheiro não chega até você, aí você vai perceber por onde? Pelas células que estão aí no finalzinho do seu nariz, certo? Essas células, elas são ciliadas também, e aí vai ativar o quê? O seu sistema límbico, certo? Então, nós temos neurônios olfativos. Observem aqui na imagem. Nós temos aqui, lembra quando a professora ensinou para você sobre célula? E que a célula ela vai variar de formato conforme a sua localização e função? Observe aqui essa imagem. Aqui nós temos uma célula, observe aqui. Essa primeira célulazinha aqui é a célula de sustentação em rosa. Essa célula aqui em amarelo são os receptores olfativos, certo? Os neurônios olfativos que vão reconhecer o cheiro e levar esse impulso nervoso até o seu sistema límbico, que dá aí essa memória olfativa. Então, a memória olfativa, né, o bulbo olfatório, é a região do cérebro que processa os odores, que está intimamente ligado ao nosso sistema límbico, que desempenha um papel crucial na formação e recuperação de quê? De memórias. Então, quando a gente tem um estímulo, certo? Que a gente não diz assim, eu quero comer tal coisa porque tem o cheiro da comida da minha mãe. Essa é uma memória olfativa, né? Que aí vai ativar o quê? O seu sistema límbico, certo? E nós temos, essa seria a razão porque os cheiros muitas vezes estão associados, né, às nossas memórias, às nossas emoções, como um perfume, né, o cheiro de mãe, o cheiro de vó, comida, né, da vó, da mãe, o cheiro da natureza, aquele cheirinho de terra molhada, da chuva, né, não traz uma memória afetiva para nós? Então, tudo isso também é processado dentro do nosso olfato. E o nosso paladar é o sentido do gosto que é proporcionado pela língua. Nós temos as papilas gustativas, que são pequenas estruturas localizadas na língua, no palato e na garganta. Palato, professora, sim, o céu da sua boca. O nome do céu da sua boca é palato, garganta lá no fundo.
Observem aqui, elas contêm, as papilas gustativas, né? Contém células sensoriais especializadas, chamadas de células gustativas, que são responsáveis por detectar os sabores dos alimentos. Então, observe aqui, nós temos ao centro a imagem de uma língua, né? E diferentes formatos de quê? De células. Temos papila foliada, papila fungiforme, papila gustativa, certo? E a localização delas na língua vai estar associada ao que também? Ao formato, ao reconhecimento do sabor, certo? Então, vejam aqui, a professora vai apagar para você observar. Vejam aqui que ela tem, essas reentrâncias, certo? Porque na hora que você está comendo, o alimento vai se misturar à sua saliva e fazer com que você reconheça o sabor. Então, vamos ver quais são os sabores, né? Os receptores de sabor. Existem 5 tipos principais de receptores de sabor. Nós temos o doce, que detecta o açúcar e o carboidrato. Observe aí que é na ponta da língua, certo? Nós temos o salgado, que vai detectar os sais minerais, como o sódio, o potássio. Então, reconhecer o quê? Né? O salgado estão aqui, na pontinha, na volta da nossa língua, certo? Nós temos o azedo, que detecta os ácidos presentes em alimentos ácidos, como frutas cítricas, né? Quando chupa um limão, quando chupa uma laranja. Então, aqui, nessa região. E o amargo, que fica mais ao final da nossa língua, que detecta compostos amargos, muitas vezes associados a toxinas potenciais. Então, quando tem um gosto amargo, a gente tem uma tendência a fazer o quê? A cuspir, porque isso pode significar que seja algo que vai nos fazer mal. E nós temos o umami. Umami, professora? Sim. Detecta o sabor umami associado ao quê? A aminoácidos, como glutamato e mosinato, presentes em quais alimentos, professora? Na carne, no queijo e nos cogumelos, certo? Mais ao final ainda da língua, certo? E os órgãos dos sentidos, nós temos, como vimos aí, a visão, a audição, o paladar, né? O olfato e o tato. Eles são super importantes, pois permitem que o indivíduo tenha consciência do ambiente e assegure a sua própria sobrevivência, reagindo, né, às imagens de perigo, aos sons de advertência ou sensação de fome, de dor e sono. Agora nós vamos ver aqui uma animação sobre os nossos órgãos dos sentidos. Observem aqui na imagem. Nós temos a projeção externa, certo? Mostrando os nossos olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. Observem internamente os nossos olhos, as estruturas, né? Da pupila, o nervo óptico, a glândula lacrimal, que faz a produção da nossa lágrima, que é importante para a lubrificação dos nossos olhos. A professora vai girar aqui para você ver a comunicação com o cérebro, tá? Os ouvidos, vejam aí, o ouvido, certo? A ligação da via auditiva com o nosso córtex auditivo, veja aí a imagem, que é responsável pela obtenção, né, dos sons.
Aqui o nosso pavilhão auricular, vamos ver aqui mais perto os nossos ossículos, martelo, bigorna e estribo, a nossa cóclea. O nosso nariz, observem aqui, ó. Lembra das células olfativas? Ó, aqui no bulbo olfatório, esse em amarelo. Certo? O ar entra pela cavidade nasal e vai ser reconhecido aqui pelas células do bulbo olfatório. A nossa língua, né, as papilas linguais que vão reconhecer os sabores, a ligação do nervo sensorial com o nosso cérebro e a nossa pele, que tem, ó, os receptores, tá vendo aqui? Diferentes tipos de receptores, porque vai identificar pressão, temperatura e dor, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre os órgãos do sentido.